Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao KenkoCast. É um grande prazer estar aqui outra vez e hoje começando a nossa série, que é a série de entrevistas com as confirmações para o nosso simpósio internacional de fototerapia, eletromagnetoterapia do ano de 2026. E a gente vai ter uma convidada, né, confirmadíssima já para o nosso encontro nos dias 23, 22, 23 e 24 de agosto. Então, nós recebemos hoje, com bastante carinho aqui no nosso canal, a doutora Andrea Sokol Scholz. Muito obrigado. Ela é do Sul, dá para perceber que está frio no dia da gravação. Doutora Andrea, muito obrigado. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos vocês. É uma alegria fazer parte aí, né, da convenção de vocês em agosto e hoje desse podcast do KenkoCast, né? Achei muito criativa a sua ideia do nome e fico muito grata e feliz de estar participando. Muito bem, doutora, obrigado primeiro por estar aqui. E eu tive o grato prazer de conhecê-los aí há algum tempo, fazer uma visita no espaço, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Eles são um casal, o esposo também, trabalham os dois médicos, mesma profissão, vamos falar, ele também vai estar conosco. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutora Andrea. E as suas redes sociais são muito ativas e fala algo que me impressionou bastante, né? Que é o contexto todo e a humanização dessa figura médica. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como é para Andrea, mãe, Andrea, esposa, fazer toda essa mescla e esse equilíbrio com a doutora Andrea Sokol Scholz? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma casuística, uma incidência muito grande de pessoas com estresse, com ansiedade, com burnout. E eu passei por isso alguns anos atrás. Em 2016, eu tive um burnout, porque nós não fomos ensinados a mantermos o nosso equilíbrio. A gente simplesmente foi ensinado a trabalhar, pelo menos era essa as minhas raízes, as minhas origens. E para nós mulheres, a gente vai adquirindo outras funções ao longo da nossa vida profissional, né? E pessoal, a gente acaba se casando, tendo filhos e nos tornamos empresários e empresárias. E aí conciliar tudo isso gera o quê? Gera às vezes o caos. E em 2016 eu vivi esse burnout, onde eu fiquei realmente, literalmente no fundo do poço e achei que eu ia morrer. E aí eu pedi um direcionamento a Deus. A minha fé é algo que me sustenta, sem ela não estaria em pé. E aí olhar para dentro de mim e entender que eu preciso e devo ter um equilíbrio entre todos esses papéis, que nós não precisamos abrir mão de sermos mulheres bem-sucedidas ou CEOs, founders bem-sucedidas e mães também bem-sucedidas. A gente não precisa deixar nenhum desses pratos cair, a gente precisa achar sim um equilíbrio entre todas essas facetas. E foi pouco a pouco eu fui achando o meu ponto de equilíbrio, abrindo mão daquilo que já não fazia mais sentido. Então eu pedi exoneração de 2 concursos públicos, um deles foi um concurso público federal, o outro um concurso público municipal. E aí a gente começa a ver o que realmente faz sentido para mim e o que não faz. E nós sermos verdadeiros nessas respostas, olharmos para dentro do nosso coração o que é inegociável para mim. Tempo de qualidade com os meus filhos. O que é inegociável para mim? Férias com os meus filhos. O que é inegociável para mim? Passar um final de semana adequado com eles.
E aí eu fui tendo escolhas e decisões. Então eu acho que para você que está me ouvindo hoje, você precisa se fazer essas perguntas e ser verdadeiro com você mesmo, ter escolhas e decisões adequadas. Claro. E permanecer nessas decisões, falar, não, eu vou largar a mão desse emprego que não faz mais sentido, vou largar a mão desse convênio que me passa, paga mal, eu vou sair desse projeto que não está sendo adequado, sabe? E aí, Perfeito. pouco a pouco, a gente vai conseguindo manter esse equilíbrio. Claro, doutora, escutando você falar isso, 2016, nós estamos falando aí de um período de 10 anos, né? E a gente sabe que a medicina, ela é uma carreira que exige muito do profissional, porque ela é uma ciência que está em evolução, em contínua evolução, né? Assim, com muitos congressos, com muita atualização e tudo mais, né? Então, a minha pergunta é, base até do próprio conceito do nosso espaço aqui, né? Kenko, em japonês é saúde. Na cultura japonesa, nós temos uma filosofia bastante conhecida, hoje utilizada também no meio corporativo, que é o Ikigai, né? Que é o propósito de vida, que é encontrar esse propósito de vida e você, a partir desse burnout que você teve em 2016, essa crise, né, inclusive de saúde também, foi a partir dali que você sentiu essa necessidade dessa mudança em busca desse equilíbrio, desse propósito, e poderíamos dizer que ali você estava buscando encontrar o seu Ikigai? Com certeza. Então, ali eu encontrei meu Ikigai. Então, eu venho de uma família de cientistas, meus pais são cientistas internacionalmente reconhecidos no setor de biotecnologia. Eu também sou PhD em biotecnologia da saúde e eu entendi que meu Ikigai era unir a ciência e a espiritualidade. E isso eu não encontrava, por exemplo, nos hospitais ou nos plantões ou na prescrição acelerada em atendimentos automatizados, que é o que a maioria dos meus colegas está fazendo, né? E aí você acaba se perdendo do seu propósito. Quando lá aos 16, 17 anos eu sonhava em ser médica, era realmente para ajudar as pessoas, era realmente para impactar a vida delas, era realmente para fazer uma diferença. E de repente você vai perdendo todo esse brilho, toda essa luz dentro de você. E isso faz com que você fique na corrida dos ratos ou numa automatização, onde a maioria dos profissionais da área de saúde se encontra. E isso gera um adoecimento do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Então, reencontrar o meu Ikigai, que era o meu propósito, que eu tinha lá aos 16, 17 anos, quando eu entrei na faculdade de medicina aos 17 anos, quando eu realmente tive esse burnout. Então, mas a gente pode aprender no amor, não precisa ser na dor, né? E é exatamente esse o trabalho que eu faço agora. Essa frase é maravilhosa, né? Melhor a gente aprender no amor do que na dor, né? Infelizmente, as pessoas acabam sofrendo e aprendendo com a dor. Você falou aí, doutora, você é uma cientista, né? PhD em biotecnologia, tua formação, especialização é na área de otorrino, né? E só que você acabou abarcando ou ampliando, né? Essa parte da sua formação científica, da sua formação acadêmica, que o currículo é extenso, né? De todas as suas formações, especializações, mas você buscou trazer isso para uma figura também, além dessas especializações em ciência, na própria especialização da medicina, também uma figura de escritora, de palestrante, de mentora, no sentido de orientação para profissionais da área de saúde e especificamente da área de medicina, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse lado da doutora Andréa. Então, no nosso processo, né, de estudos, a gente acaba tendo um processo de verticalização. A gente vai subindo e estudando. E na minha primeira formação em otorrinolaringologia,
eu via muitos pacientes alérgicos e de cirurgia cérvico-facial, fazia cirurgia e esses quadros acabavam sendo recorrentes. E como eu venho, então, as minhas raízes são científicas, o meu pai e minha mãe são cientistas, aquilo me intrigava. Eu falava, não, eu preciso de outras respostas. Então, esse espírito questionador sempre fez parte do que eu sou. E eu comecei a buscar a saúde integrativa e outras técnicas para entender o paciente como um todo. E aí nós entendemos o quê? Que nós temos uma conexão cérebro-intestino e, às vezes, os quadros alergênicos eles estavam correlacionados a intolerâncias alimentares ou mesmo a uma desbiose ou processos inflamatórios sistêmicos, de acordo com o terreno biológico. E aí eu fui estudando, aí eu acabei estudando a biofísica, aí entra a magnetoterapia, laser terapia e outras terapias adjuvantes que melhoram a qualidade de vida dos meus pacientes. Mas chega um momento que você verticaliza tanto e você sente uma necessidade do compartilhar. O seu copo está cheio e você precisa transbordar. Aí você horizontaliza esse processo. Eu iniciei esse processo de horizontalização transmitindo um pouco da minha história, porque Jesus Cristo já falava pelas histórias, do meu processo de transformação, e sobre ensinar pessoas e colegas a ter esse novo olhar, a nos tornarmos autores realmente, pegarmos a caneta e gerar uma autoria médica novamente. Então, esse processo se iniciou lá em 2016, pós-burnout, onde eu escrevi o meu primeiro livro. E aí esse livro foi publicado, hoje, né, existe na Amazon, ganhei um prêmio nos Estados Unidos, e desse processo, então, foi evoluindo para seminários, simpósios, palestras, mentorias, workshops, que eu venho fazendo durante esses 10 anos. Não, e falando desse lado, né, dessa faceta da médica que parte para como escritora, como autora, e eu comecei, tá aqui no meu Kindle, aqui o livro. Eu te confesso, doutora, que eu não terminei de ler ainda, mas já e me chamou muita atenção. Eu adorei escutar a história do seu pai inicialmente no livro. Vale a pena, pessoal, vocês irem lá na Amazon e comprarem um e-book, baixarem um e-book. Por quê? A história de alguém que veio, quando você fala do frio de Lages, eu conheço bem Lages, né? Do frio de Lages, ele vendendo passagem e ele criar uma carreira em cima do que a gente precisa ter isso como consciência no nosso país, que a educação é que realmente vai fazer as grandes mudanças, vão fazer. E a história do teu pai é impactante, porque é de uma família, de alguém que passou por um sofrimento, que teve que dar uma virada, né, assim, de arrimo de família. Já tô fazendo aqui, falando do teu pai, doutora, mas eu me apaixonei pela história, e se tornar um cientista internacionalmente conhecido, e a base foi estudo, porque não foi uma herança econômica, não foi uma herança cultural, foi tudo que ele construiu ali, ajudando a mãe, ajudando os irmãos, seus tios, né, e os irmãos mais novos, e depois construir toda essa carreira. Então, realmente, quando você fala de se tornar autor, né? Talvez a palavra não seja... Aí eu tirei isso do seu livro, tá? Do início desse livro, e ouvindo você falar nas redes sociais, que não é a autoria de escrever um livro, mas é a autoria talvez de escrever a sua própria história e não se submeter a esses modelos comoditizado, empacotado. E foi isso que me chamou muita atenção, doutora, quando eu vi o projeto de empreendimento, o projeto de saúde que você e o seu esposo, doutor Marcos, construíram aí no Spa Gonçalo. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, que é muito mais que integrativo, é um ecossistema, né, doutor? Eu achei extraordinário, e eu estou 25 anos nesse segmento da saúde integrativa, da medicina oriental, e poucos lugares no Brasil e no mundo eu conheci tão bem instalados como aí no espaço de vocês. Eu queria que você falasse um pouco desse lado, ciência, empreendedorismo e esse ecossistema que vocês criaram. Então, eu vou iniciar aqui falando sobre o meu pai, né? Então, meu pai, ele
foi órfão de pai e ele era o filho mais velho e ele tinha que vender passagens na rodoviária, no frio de Lages, e ele entendeu que ele poderia mudar de vida através dos estudos. Então, dentro dele mesmo, teve uma frase que impactou a minha vida, que mudou a minha vida, e eu vou falá-la aqui, espero que seja uma chave para vocês que talvez estejam me ouvindo. Somos co-criadores da nossa realidade. Então, realmente, ter essa autoria sobre a nossa vida. E como eu falei, nós começamos a estudar sobre a saúde integrativa, biotecnologia na saúde, desenvolvimento de produtos no meu mestrado e doutorado, mestrado do Dr. Marcos, meu esposo, conjuntamente. E aí nós sentimos a necessidade de desenvolvermos um local que fosse coerente com isso. Porque, segundo o Instituto de HeartMath da Califórnia, quanto mais coerência entre nosso cérebro e nosso coração, mais nós temos assertividade, tá? E aí, então, nós já trabalhávamos nesse conceito de saúde integral. Desde 2010, 2012, eu terminei a minha primeira pós-graduação em relação a isso. E aí, na pandemia, que veio esse desejo latente, assim. Em 2020, nós estávamos enfrentando horrores, né? Nos nossos consultórios e hospitais, onde os pacientes realmente estavam morrendo. E eu tive um sonho profético. Nesse sonho, Deus me pediu para construir um lugar no meio da natureza. E aí, nós desenvolvemos o Spa Ozawa. Ozawa é o sobrenome da minha sogra, que é de origem oriental, e a filosofia oriental de saúde sempre me encantou, porque, para você ter uma noção, médicos japoneses, eles ganham uma comunidade de pacientes, e quanto mais saudável essa comunidade for, mais ele ganha. Então, é completamente oposto ao nosso modelo de saúde aqui ocidental. Então, o Oriente, ele sempre teve uma sabedoria em relação à alimentação, em relação à contemplação da natureza, banhos de floresta, respeitar os ritmos, respirar adequadamente, utilizar uma água adequada. E daí, na pandemia, nós fomos estudando várias possibilidades e técnicas para aplicar nos nossos pacientes. Então, nós desenvolvemos um lugar chamado Spa Ozawa, que fica em 16 hectares de mata nativa, na Mata Atlântica, com os domos geodésicos, e nós pegamos diversas ferramentas do mundo, inclusive do Japão, da Rússia, principalmente terapias orientais, para aplicarmos na saúde integral dos nossos pacientes, que utilizam magnetismo. Dentro desse ecossistema, nós temos as imersões, que são momentos imersivos, onde as pessoas vêm aqui. Nós temos as formações, planos de acompanhamento médico, desenvolvemos produtos encapsulados, e toda uma metodologia de acompanhamento desses nossos pacientes. E nós temos tendo sucesso, e agora estamos com um projeto de expansão em licenciamento em franquias nacionais e internacionais. Nossa, que maravilha! Nós nos conhecemos nesse espaço, é encantador, porque é quase que é literalmente uma imersão, mas você está dentro da cidade, né? Ali, vocês estão no município de... Nós estamos em Rio Negro, fica localizado a 100 quilômetros do aeroporto de Afonso Pena, ali de Curitiba, né? É considerado região metropolitana de Curitiba. E o Ozawa é o sobrenome da minha sogra. E ela, então, foi homenageada, porque esse espaço é da família do meu esposo há mais de 40 anos. E nós honramos as nossas raízes, tanto as minhas raízes científicas quanto as raízes orientais do meu esposo. Nós unimos e agregamos os dois melhores lados. E aí, quando a gente realmente vive o nosso propósito, a gente consegue trabalhar com alegria, com felicidade e dar conta de todas essas facetas e papéis, e nos tornamos autores da nossa carreira médica e de nós mesmos, das nossas vidas. E coisas incríveis e inimagináveis acontecem.
É verdade, e eu digo isso porque eu acho que essa energia, essa conexão, os caminhos que Deus nos coloca, as pessoas e que vão traçando, e a gente tem que estar atento, né, a isso. E você fala da sua espiritualidade. Quando eu conheci o Dr. Marcos, primeiro eu encontrei com ele, ele que me recebeu, depois que eu te conheci, né, na sequência ali dentro na visita no spa, e somos mestiços, assim como ele, eu também sou filho de uma mescla de brasileiros com japoneses, e aí a gente acaba criando essa conexão e fomos conversando, amigos em comum, pessoas em comum. E você falou uma coisa interessantíssima, que é o banho de floresta, né? Shinrin-ryoku, chama isso em japonês. E está eu dedico um capítulo do livro que eu estou escrevendo, doutora, que será lançado este ano ainda, sobre as terapias japonesas do PENF, do Photon e tudo mais, com coautoria com 5 profissionais da área de saúde. E eu falo especificamente sobre isso, sobre o banho de floresta, essa cultura japonesa. E quando eu entrei no spa de vocês, literalmente como essa imersão, que você sai de dentro da cidade, de Rio Negro, você está ali urbano, totalmente urbano, e você entra e quando eu dei de cara com aquele domo que vocês têm ali dentro, e aí ali você já começa meio que uma viagem assim incrível no aspecto de conexão, de espiritualidade, de saúde integrativa mesmo, que você começa a se interiorizar. Realmente é um ecossistema, vale muito a pena conhecer. E eu reforço, falei isso para o Dr. Marcos, doutora, queria ponderar isso. Eu conheço muitos centros clínicos, muitos spas, América Latina, em alguns outros países também. Eu nunca conheci concentrado num lugar tantas tecnologias de ponta como eu vi no Spa Ozawa. Não encontrei, né? E foi aí que nós nos conectamos, porque vocês não poderiam deixar de ter também as tecnologias do PENF e as tecnologias do Photon, sendo esse espaço de tecnologia de vanguarda, né? Então, realmente, isso me impactou bastante, conhecer todo esse projeto desse ecossistema. E ali, doutora, vocês trabalham, então, toda essa parte tua, eu diria, científica e tudo mais, com essa pitadinha do oriental do Dr. Marcos, mas criando essa integração corpo, mente, espírito, né? Isso, os nossos pacientes, eles chegam, eles passam por um diagnóstico, onde a gente vai compreender como é que está aquele terreno biológico, as células, se tem presença de parasitas ou não. Nós vamos fazer um mapeamento da funcionalidade do cérebro, e nós temos um aparelho chamado Korokotov, que é um aparelho russo, onde nós conseguimos avaliar as alterações a níveis eletromagnéticos antes da materialização da doença no campo físico. Isso já é usado na Rússia. E aí, tendo esse mapa, nós passamos por um processo de detoxificação, de limpeza do seu organismo, onde a gente utiliza a terapia fotônica aí para ajudar no processo. Nós temos uma incidência, uma casuística muito grande de pacientes com agregação eritrocitária, onde as células estão todas grudadas. As células que estão grudadas, elas têm maior dificuldade de carregar oxigênio e nutrientes para os nossos sistemas, fazendo um quadro de alteração metabólica e fisiológica no funcionamento dos nossos órgãos. Então, um cérebro com menos oxigênio e nutrientes, ele vai funcionar menos. Memória, foco, concentração. Um músculo com menos oxigênio e nutrientes, ele vai funcionar menos. Vai ter mais dores. E assim, sucessivamente, de acordo com todos os órgãos. Então, nós entendemos esse ser integral e nós vamos utilizar ferramentas de biotecnologia para melhorar a qualidade do funcionamento fisiológico desses nossos pacientes. E isso em paralelo, estando ao meio da natureza, respirando oxigênio puro, tendo uma melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes. Não, perfeito. E, doutora, tem uma parte dentro da sua, principalmente nas suas redes sociais, que eu gostei muito, que me chamou muita atenção, é que você usa essa expressão para que o profissional médico, o profissional da área de saúde, seja autor dos seus próprios
protocolos, autor das suas próprias técnicas, ou seja, ele deixe de ter aquela figura que está sendo, na minha opinião, bastante depreciativa da sua profissão, que é a do prescritor. A gente não olhar o médico ou o profissional de saúde, de forma geral, como um prescritor, mas sim aquele que, eu me lembro, eu sou do interior do Paraná, então, aí vocês conhecem bem essa parte do sul, né? Vocês estão aí em Curitiba, eu sou do norte pioneiro do Paraná, e eu me recordo um japonês, médico, era pequeno, e ele era amigo do meu pai, ele era amigo da minha mãe, aquela coisa de ter uma conexão, e aquilo que você falou da gente ver, você fala muito sobre isso nos seus vídeos, que essa autoria, de ver o médico escrever, de ver o médico prescrever algo baseado naquele lado do paciente. Você sentiu, quando você começou a trabalhar, e você trabalha muito forte nisso, como isso hoje é visto de forma geral, porque a sociedade está um pouco despreparada para esse tipo de informação disruptiva, não está, doutora Nasso? Eu acredito que nós precisamos resgatar aquela figura do médico autor, né? Que é realmente escutar aquele paciente, que é realmente entender sobre a fisiologia, que é realmente não trabalhar como um operador de máquinas, assim, automatizado, né? Automatização de processos. A gente realmente ter uma pausa e olhar com calma. E isso se permite saindo do sistema, porque você estando num plantão ou trabalhando num convênio, você precisa trabalhar com volume e não com qualidade. Então, é exatamente o que eu falei lá no início do nosso KenkoCast. É você tomar decisões. Então, assim como para algumas pessoas está ok, mas a maioria das pessoas não está realmente saudável, corpo, mente, espiritualmente falando. Então, se algo está errado, se as pessoas estão adoecendo, se as crianças estão adoecendo, se nós estamos tendo tantos quadros aí de doenças degenerativas, cardiovasculares, oncológicas ou psiquiátricas, é porque algo está errado. Então, nós precisamos olhar para o passado, ver o que nós acertávamos e mudar a rota, porque senão a gente está correndo para um precipício. Em relação à sociedade estar ou não preparada, daí a gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso papel. E existem pessoas sim que estão buscando qualidade de vida, existem pessoas sim que estão buscando um novo olhar para a sua saúde. Ter uma saúde mais integral, com menos remédios e mais qualidade de vida. Então, esse é o nosso caminho. E talvez ele não seja para todos, e tá tudo bem. Mas nós termos essa certeza dentro de nós, que é sim o nosso Ikigai, e esse é o caminho que a gente vai trilhar e deixar um legado na humanidade. Quando eu iniciei há um ano esse projeto do KenkoCast, eu comecei fazendo de casa, sempre começa assim, né, pós-pandemia, e eu tinha porque eu tenho 25 anos vivendo nesse meio, dentro de congressos, com muitos professores, mas eu não sou da área de saúde. A minha formação é em marketing, minha formação é na área administrativa, eu sou, por formação inicial, contador, e acabei indo para uma área comercial que os médicos eram meus clientes, e eu tinha aí o lado italiano da família, eu acabava fazendo muita amizade, faço ainda, felizmente, amizades facilmente, e eu podia ter uma visão, e eu podia perguntar, doutora, abertamente como paciente, eu não tinha esses rótulos ou talvez essas amarras que a própria sociedade coloca, esse mercado comoditizado que existe na saúde, né? O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Eu disse, não, eu sou um papel, e aí nasceu o KenkoCast disso, de perguntarmos
como pacientes, né? Eu me sentindo paciente, como poder fazer isso. Eu até te conto, porque eu sei que aí no Spa Ozawa vocês têm na imersão vocês têm yoga, dentre outras, né, técnicas. E ontem fui no yoga, eu comecei a fazer yoga 2 anos atrás, é incrível, doutor. Eu tenho a minha professora de yoga, a Lê, um beijo para você. A Lê, nós temos 2 alunos homens, eu, adulto, e o afilhado dela, o Pietro, que tem 10 anos. O resto é toda mulher. Existe um preconceito ainda em algumas coisas da área de saúde, que eu falo assim, Ale, cadê os homens aqui? É um negócio tão extraordinário, tá me fazendo tão bem para um problema fisiológico que eu tenho, que é de coluna. Então, eu acho que essa disruptura de profissionais como a doutora Andréa, o doutor Marcos, que tem uma visão além, né? Eu digo isso porque é uma visão além, porque nós somos profissionais, somos empreendedores, mas nós também temos esse papel social. Isso é realmente extraordinário. Nesse papel que vocês estão plantando. Eu fiquei muito feliz em conhecer esse trabalho. E, doutora, no KenkoCast nós temos um quadro, né, que é Dicas do Especialista. Então, para o quadro Dica do Especialista, eu queria ouvir de você quais são as dicas que não costuma faltar nessa prescrição da doutora Andréa para os seus pacientes. Dicas aquela do dia a dia que você costuma transmitir para os seus pacientes. Bom, então eu acho que é realmente ter esse equilíbrio no nosso dia a dia. Eu costumo orientar as pessoas a usarem frequências de solfégio, que são frequências sonoras. Tem lá no meu canal do YouTube, Dr. André Sokol, de maneira gratuita. Essas frequências foram redescobertas por um médico chamado Joseph Nicolopoleu na Bíblia, quando ele estava lendo números. São frequências, uma delas, chamada 528 Hz, ela literalmente repara o DNA. Isso publicado em artigos científicos. Sob citação. Então, nós utilizarmos essas frequências harmoniza as nossas células e a nossa mente. Então, utilizá-las principalmente ao amanhecer e ao dormir. Termos 3 pausas durante o dia para fazermos respirações profundas e pausadas. Isso vai ajudar a estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, porque nós estamos super estimulados pelo nosso sistema nervoso simpático. Estresse, televisão, computador, tudo isso hiperestimula o nosso sistema. Então, nós precisamos pausar e respirarmos profundamente, o que vai ajudar a equilibrar o nosso nível de estresse e de ansiedade. E hidratação adequada, né? Então, nós temos o filtro Kangen, que é um dos melhores filtros, que é japonês também, porque o japonês se preocupa muito sobre a qualidade da água. Então, a qualidade da água que nós estamos ingerindo, isso também é uma dica que eu acabo dando aí para as pessoas. Cuide da água, cuide da frequência musical e cuide da sua respiração. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falando disso, dessa frequência, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, e nós vamos colocar, obviamente, né, o link do canal da doutora, suas redes sociais para que vocês possam seguir, do Spa Ozawa e tudo mais. Mas quando você falou, aí vai ter lá, então, no teu canal, tem a gente poder baixar essas frequências lá gratuitas, certo? E você falando dessa frequência, essa de 528 Hz, é aquela conhecida popularmente, a pergunta de novo de paciente, tá, doutora? Que eles chamam de frequência de Deus. É essa a frequência que eles... Ela é a frequência que vai nos transmitir amor, né? Então, essa é uma frequência amorosa. E aí ela acaba diminuindo a nossa ansiedade, nosso estresse, porque todos nós estamos nessa frequência de estresse e ansiedade devido ao nosso dia a dia, né? Notícias, o cenário político-econômico mundial, enfim. E aí a gente precisa voltar para si, voltar para dentro. E toda essa minha trajetória foi necessária para a minha vida, porque eu tinha feito tudo que tinha me falado para ser bem-sucedida, passado no primeiro vestibular, casado com o primeiro namorado, empreendido, e em 2016 a gente estava com uma dívida de quase R$1 milhão, e eu entrei num burnout. Então eu precisei entender o porquê disso.
E aí, quando eu entendi, equilibrei, coloquei todos os blocos nas suas caixas, entendi qual era a minha missão, meu propósito, e você estar coerente com isso faz com que a gente acabe achando o nosso equilíbrio. E essa frequência, sim, ela é uma frequência que repara o DNA e ela é uma frequência de amor. Porque o amor é a maior das potências, segundo Albert Einstein. Sim, me chamou a atenção porque você falou duas palavras e a gente acaba se conectando assim, né? Frequencialmente, mas eu digo que existe, né? Esse que eles chamam de inconsciente coletivo, mas eu digo que existe uma frequência, né, do Criador que conecta essas pessoas nessa mesma energia. Eu gosto muito de um programa que são esses programas de músicas de calouros, né? E tem um programa que é um garoto que ele canta e o nome dele é Malakai. Então, quando ele começa a cantar, aí vários cortes no YouTube aparece o Malakai cantando, porque ele canta nessa frequência de 528 Hz, então que é a frequência, por isso que aí todos dizem, olha, escutem a música na frequência de Deus, né? Que essa frequência, que é a frequência do amor. E você falando isso, doutora, que essa frequência cura, que a gente pode trazer isso como uma frequência para o nosso dia a dia, o meu grande mestre, doutor Carlos Nogueira Pérez, ele finalizava quase que sempre suas aulas, e eu, durante mais de 2 décadas, segui ele, estudei, viajei para os cursos dele. Ele dizia que a maior de todas as frequências e a frequência que cura é a frequência do amor. E que o médico dos médicos esta era a única frequência que ele usava, que era Jesus, para curar as pessoas, né? Porque dizia, é a frequência que nós mesmos podemos gerar dentro de nós mesmos, que é a autocura, né? Então, esse milagre, e assistindo, né, os eleitos, The Chosen, tem uma cena que me impactou muitíssimo, que é uma cena muito forte, que é quando há a cura da mulher que está com a hemorragia, né? E a cena é impactante, o corte da cena é impactante, porque ele está no meio de uma multidão e ele sente. E aí me lembrou muito desse meu mestre, né? Que é realmente isso que você falou, a energia do amor. Então, realmente eu senti assim uma conexão. Eu tive a impressão de que eu já conhecia aquele lugar quando estive no Espausal. É essa percepção exata que eu tive. E que a gente já se conhecia, mas é aquela coisa meio... o japonês tem muito disso, dessa cultura. Então, foi muito prazeroso para mim, assim, conhecer. E, gente... olha que delícia, nós vamos poder compartilhar aqueles que estiverem com a gente no nosso simpósio em agosto, 22, 23 de agosto, e nós vamos poder compartilhar um fim de semana todo, não só com a doutora Andréa, mas também vamos estar juntos, vamos ter o privilégio de ter o Dr. Marcos também. Então, presença confirmadíssima para vocês poderem aí fazer suas reservas. As inscrições já estão nos finalmente, tem bastante gente vindo, doutora. Vai vir um pessoal do Paraguai, vai vir pessoal do Chile, vai vir pessoal da Argentina, toda a Latinoamérica. Sei que você está indo agora, daqui uns dias também, para o Paraguai, para um congresso, mas foi um enorme prazer. Tá, doutora, para a gente finalizar aqui, agradecer muitíssimo o seu tempo de consulta, eu gostaria que você deixasse uma mensagem em específico, doutora, principalmente para as mulheres e meninas que estão terminando a faculdade, que vão se tornar uma médica amanhã. Que mensagem você deixaria? Sabe daquela menina de 17 anos que você falou lá, que você entrou com todas as suas expectativas e depois você teve uma jornada, você teve seus altos e baixos, você teve a sua quebra, todo mundo precisou passar um dia pelo Mar Vermelho, todo mundo teve que passar pelo seu deserto, né, os seus 7 anos. Você já tem isso na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal e na sua carreira como empreendedora. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da doutora Andréa e da Andréa para essas meninas médicas que estão chegando na sua profissão. Olha, então, assim, quando nós entramos, né, nessa jornada, a gente entra cheio de sonhos, cheio de expectativas, e a gente se faz isso de todo o teu coração, você
você continua com aquilo dentro de você, mas às vezes, como se falou, o sistema e processos que a gente passa na vida, nós somos quebrados e a gente se afasta da nossa essência, daquilo que realmente a gente escolheu para nós. Então, eu vou direcioná-las a serem sempre autoras delas, da própria profissão delas, tomarem decisões que sejam coerentes com o coração delas, terem muito claro o que é inegociável. Então é inegociável para mim ter uma família. Então, abra mão um tempo para você se dedicar a isso. Não, é inegociável para mim ter filhos. Então, abra mão de um tempo para você se dedicar a isso. E realmente siga o seu coração. Porque às vezes a gente se perde de nós mesmos. E eu me perdi de mim mesma nessa minha trajetória profissional. Estou formada há 23 anos. Eu entrei na faculdade em 1998. E compreender que sim, que é possível. Que é isso que nós estamos desenvolvendo aqui. É possível uma nova possibilidade, uma nova jornada, criar o seu próprio ecossistema, ter as suas palestras, escrever livros, fazer pesquisa e atender os seus pacientes adequadamente. É possível, porque às vezes as pessoas, talvez eu vou falar agora para aquelas que já estão presas a essa corrida de ratos ou a essas gaiolas, acha que vocês não conseguem se libertar disso. A única pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. E nós viemos sozinhos e vamos partir sozinhos daqui. E quando nós estamos felizes e alegres, nós atraímos no nosso campo vibratório coisas inexplicáveis. E conexões, e parcerias, e momentos. Então é fundamental você olhar para dentro de si e tomar decisões coerentes com a sua essência. Nossa, doutora, muitíssimo obrigado. E eu penso que isso vai ser inspirador, vai dar cortes maravilhosos, pode ter certeza disso aqui na nossa entrevista. Por quê? Eu senti isso no seu livro, iniciando o teu livro, mas é muito corajoso da sua parte falar abertamente, sendo, né, uma esposa jovem, uma médica jovem, né, pela própria idade, pela própria carreira, apesar da grande experiência, né, que você tem, mas vou tomar até a liberdade de chamar de você, porque senhora, você não tem cara de senhora, tem que ser você, né? Mas você falar abertamente para suas colegas, para essas novas médicas, é encorajador para elas escutarem, tá? E eu fiquei me colocando aqui como se minha filha não tem essa carreira, mas ouvir de uma mulher com a coragem que você falou assim, ó, eu me perdi e eu me encontrei. São poucos profissionais, doutora, que tem essa coragem de falar isso publicamente e num canal que vai ficar gravado. Então, realmente, muito lindo isso. Eu agradeço muito. O Kencocast ficou muito rico com essa sua entrevista e nosso simpósio também vai ficar também muito prestigiado e rico com o seu conteúdo. Então, para a gente finalizar, me ajuda a convidar o pessoal para estar com a gente aí em agosto, né, doutora? Muito obrigado. Isso, eu fico muito feliz e grata e acredito que cada um de nós tem um propósito, né? Andréia, meu nome significa força, coragem. E isso eu descobri aos quase 40 anos. E aí, quando Deus nos chama, é para um movimento. E esse nosso ecossistema da autoria médica é um movimento para poder encorajar pessoas e colegas que talvez tenham se perdido, como eu me perdi. E a maior coragem é você falar a verdade, não acho que exista outro caminho. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer sobre o mar que eu passei, sobre os meus desertos, e é isso que fazem o que eu sou hoje. E quero sim convidar todos vocês a estarem conosco no simpósio no final de agosto e estarem presentes aqui comigo no Spa Ozawa em Rio Negro. Quero te convidar a fazer parte de uma imersão nossa também, para você experienciar todo o nosso protocolo, todo o nosso processo aqui, toda a nossa jornada, que acho que vai fazer muita diferença. E que a gente abra caravanas do mundo inteiro aí, quem sabe do Chile, do Paraguai, para virmos e aí ampliarmos esse ecossistema para outros lugares.
Então, será um prazer estar com vocês. Venham estar participando do simpósio no final de agosto e venham conhecer o Spa Ozawa e as nossas imersões. Muito obrigado. A doutora vai estar aqui então, pessoal, todos os contatos, o contato da doutora, o canal dela no YouTube, do Spa Ozawa vai estar ali também, tanto os contatos nas redes sociais, como também os contatos telefônicos aí. E se vocês gostaram, né, dessa entrevista, do conteúdo da doutora Andrea Sokol Schulz, aprendi a pronunciar o sobrenome alemão. Vai estar ali todas os contatos dela e do Spa Ozawa. E, por favor, se gostaram, dê um like, compartilhem com seus amigos, que nos faz chegar a mais pessoas e, como disse, essa corrente do bem. Doutora, muito obrigado, que Deus abençoe muitíssimo você, sua família, seu esposo, que eu adorei conhecer, e o projeto de vocês. Eu estou torcendo e oro para que seja sempre muito abençoado. Somos todos, né? Muito obrigada. Aguardo aí a visita de você novamente, pessoalmente, aqui com mais calma, e que a gente possa ampliar nos projetos, pesquisas e muito mais, né? Estarmos ligados ao nosso propósito, estarmos adequados, faz com que a gente um apoie o outro. Eu costumo dizer que no topo as pessoas se apoiam. Maravilha. Doutora, um dos símbolos do KenkoCast é o Darumá, né? Então eu falo bastante aqui, é parte, é logo nosso KenkoCast, o Darumá, né? E todo entrevistado por primeira vez, eu separo um Darumá, né? Eu não sei se você conhece a história do Darumá como um amuleto japonês. Não conheço. Então eu vou rapidamente, porque vou dar o presente preciso. O Darumá ele é um monge, foi um monge da cultura shintoísta no Japão, e ele faz parte da cultura filosófica do Japão. Então, quando você ganha, e você precisa ganhar esse amuleto, ele vem sem os olhos, vem os 2 olhinhos sem pintar. Então, você pinta um olhinho, ó, o meu tá um olhinho só, que esse é o do KenkoCast. Você vai ganhar um desse aqui, e aí você pinta e você mentaliza um objetivo, um querer, uma meta. E ele vai ser quem vai orar por você, porque a história dele é linda. Ele passou muito tempo em imersão, em formato de lótus, na posição de lótus, orando. Então ele passa a te ajudar dentro desse objetivo. Então no Japão é muito comum você chegar em hotéis e terem darumás gigantes assim, em empresas, e aí quando qualquer japonês que conhece a cultura entende que só tem um olhinho pintado, é sinal de que aquele teu objetivo da doutora Andrea não foi alcançado ainda, e o darumá é esse amuleto que vai te interceder, te vai ajudar a que Deus possa te propiciar este seu objetivo. E quando você atinge ele, doutora, aí você dá de presente o outro olhinho, vem com a canetinha e pinta o segundo olhinho dele. Então, eu vou separar e vou te entregar, obviamente, aqui no nosso encontro pessoal agora em agosto, tá bom? Então, um presente do KenkoCast é você ter parte da cultura do Darumá aí com você, tá bom? Excelente, muita gratidão, viu, querido? Não vejo a hora de estarmos aí presentes na convenção. Maravilha, obrigado.